Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Olha só, hoje eu quero falar aqui de um assunto muito bom, muito legal, que eu vi aqui no livro Divinamente, do pastor Jonathan Leone. Ele tem um quadro lá no canal do Jesus Cop, o quadro Divinamente, tem um canal dele também que é muito bom. E ele lançou esse livro aqui nesse ano, se eu não me engano, no ano passado, não me lembro direito, mas adquiri assim que ele lançou. E esse livro tem me ensinado muitas coisas. Eu tenho lido muito sobre essa questão de como mudar os hábitos e como trabalhar de forma melhor, de forma mais saudável, como me relacionar com as pessoas, com Deus, com a família, de forma mais saudável, como a gente conseguir fazer isso. E esse livro tem me ajudado muito. E aqui, em um dos últimos capítulos do livro, ele vai falar sobre 5 hábitos que destroem a nossa saúde emocional. O Jonathan é pastor, crente, então ele vai usar a passagem bíblica como base para o ensino dele, como base para a leitura aqui, para o seu ensino. Então ele vai falar aqui do evento ali do Éden, Adão, Eva e a serpente. E ele vai usar isso para nos ensinar os 5 hábitos que destroem a nossa saúde emocional. O primeiro hábito é dar ouvidos à serpente. Eu quero ler um trecho aqui que ele fala assim, não é à toa que tudo na nossa mente começa com a confiança na forma das nossas crenças. Eva talvez não tivesse como fugir daquele diálogo, mas poderia muito bem não ter dado credibilidade a uma palavra que é diferente da palavra que Deus lhe havia dito. Tudo que acreditamos que é diferente do que Deus disse sobre nós ou sobre a nossa vida se torna um veneno destruidor. A serpente é o próprio diabo, o próprio demônio, o próprio inimigo. E o que aconteceu aqui? Eva tinha uma palavra, Adão tinha uma palavra. Eles não poderiam comer do fruto de uma árvore. E o que veio aos olhos de Eva quando a serpente veio falar com ela? Olha, a única coisa que você não pode fazer é isso que vai te transformar. E qual é o hábito que nos adoece, que traz malefício para nós? É acreditar naquilo que não vai nos transformar. Então existem coisas que nós sabemos e que nós somos orientados a não fazer e que nós acabamos caindo nessa armadilha de querer fazer aquilo que não é nosso, de querer buscar aquilo que não é pra gente, de querer fazer aquilo que não foi preparado, separado para nós. Então, o primeiro hábito que destrói a nossa saúde emocional é dar ouvidos à serpente, ou seja, dar ouvidos àquilo que não é para nós. Pegou essa dica? Vamos para a segunda dica. Aqui, o segundo hábito que destrói a nossa saúde emocional é crer em pensamentos dicotômicos, ou tudo ou nada fora de Deus. Ele dá um exemplo aqui, Crer em pensamentos de tudo ou nada fora de Deus nos faz caminhar da soberba e do excesso de confiança ao desespero e cobiça. Por isso, devemos deixar que a Bíblia nos diga os nossos absolutos tudo ou nada, tais como todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ou nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Apenas um Deus absoluto pode estabelecer absolutos em nós. Portanto, desconfie dos pensamentos dicotômicos que não tenham origem em Deus. Ou seja, se tudo que nós buscamos não tem nada a ver com a palavra de Deus, isso é nada. Nós não podemos focar naquilo, investir naquilo. Nós não podemos colocar a nossa vida naquilo. Agora, se tudo que nós buscamos vem da parte de Deus, está na palavra de Deus, inserido na palavra de Deus, é nisso que nós devemos focar. Então, crer em pensamentos dicotômicos, ou tudo ou nada, fora da palavra de Deus, fora da orientação de Deus, fora da presença de Deus, isso é um mau hábito que destrói a nossa saúde emocional. Pegou a dica? Bora para a próxima. Terceiro, focar no que não tem e não no que tem. Olha só, desviar os nossos olhos para o que não temos
em detrimento do que temos, é uma grande estratégia maligna para adoecer a nossa mente. Jesus ele fala lá em Mateus 6 que nós não precisamos, não devemos nos preocupar com coisas supérfluas. E ele fala assim, olha, não se preocupe com o que comer, ou o que beber, ou o que vestir, não é a vida mais preciosa do que essas coisas. Então, se a nossa confiança está em Deus, se a nossa confiança está na palavra de Deus, está em Cristo, nós não podemos nos preocupar com as outras coisas. Claro, nós precisamos trabalhar, nós precisamos ter os nossos recursos, mas nós não podemos viver para isso. E aqui ele está falando, focar no que não tem. Tem gente que está perdendo muito tempo para buscar o que não tem e está deixando de se relacionar, e de cuidar, e de tratar e de investir naquilo que já tem. Tem gente que tem a família, tem os filhos dentro de casa, já tem os seus recursos, mas não para de trabalhar, que tá ali, 24/48, esse cara não descansa a mente, não descansa o corpo, não descansa o espírito, e esse cara vai passar mal uma hora. O homem ou a mulher, eles vão cair uma hora. E aqui ele tá falando que esse é um mau hábito que vai adoecer aí a nossa saúde emocional. Pegou essa dica aí? Bora para a próxima. Fugir de Deus diante do medo. O quarto hábito que destrói a nossa saúde emocional é fugir de Deus diante do medo. E ele escreve um trecho aqui assim, o medo não deve ser um mecanismo de fuga de Deus, mas um mecanismo de fuga para chegarmos a Ele. O medo é um convite para nos reaproximarmos da nossa verdadeira segurança, do nosso refúgio em Deus. Muitas pessoas têm medo de entregar a sua vida completamente ao Senhor porque não conseguem enxergar um futuro naquilo que vai fazer. Então, o que acontece? O medo acaba distanciando essa pessoa dos caminhos do Senhor. E dos caminhos do Senhor que eu falo não é sair da igreja, não é se afastar da comunhão, não. Essas pessoas deixam de fazer coisas para o Senhor, para Deus, deixam de trabalhar na obra de Deus, de cumprir o seu chamado por medo de não enxergar o futuro. E aqui o pastor ele está falando que o medo é um mecanismo de aproximação, ou seja, tudo que nos traz medo deve nos aproximar do Senhor, porque se cremos que nele está toda a nossa fé, toda a nossa esperança, se nele está todo o consolo, se nele está a palavra da verdade, nele não deve ter medo. Logo, o verdadeiro amor lança fora todo medo, ele é o verdadeiro amor. Pegou essa dica? Então bora para a quinta e última dica. Não saber lidar com a culpa. O quinto hábito que destrói a nossa saúde emocional é não saber lidar com a culpa. E aqui ele escreve assim: outro sentimento que será universal e comum a qualquer ser humano, desde Adão e Eva, será a culpa. Eles, como todo ser humano, não souberam lidar com ela, iniciaram um mecanismo de defesa de projeção, começaram a distribuir a culpa. Adão colocando a culpa sobre Deus e sobre sua mulher. Esta, por sua vez, colocando a culpa sobre a serpente. Quem lembra da passagem? Lá no Éden, Eva pega o fruto, come do fruto, dá para Adão o fruto. Quando Deus vem confrontar Adão, Adão fala, olha, quem me deu do fruto foi a mulher que o Senhor me deu. Quando Deus vai falar com Eva, Eva fala, quem me deu do fruto foi a serpente. E aí Deus vem com a sentença sobre cada um, sobre a serpente, sobre Eva e sobre Adão. Mas o que aconteceu ali? A transferência de culpa. Nós precisamos saber lidar com a culpa. E ele vai falar aqui, mas quanto mais rápido nós solucionamos esse problema, menos nós vamos ter que administrar a culpa. Ou seja, na hora que nós tomamos a consciência do erro de alguma coisa, ou da falta, ou da falha, nós já precisamos correr atrás para consertar. E aí, isso vai fazer com que as nossas emoções não se tornem tão ruins assim, não nos afetem tanto negativamente, ou positivamente ela vai nos afetar. Por quê?
quando você resolve um problema, quando você resolve a culpa, quando você tira esse peso de cima de você, você vai ficar bem. E aí você vai começar a se relacionar melhor com as pessoas, você vai começar a se relacionar melhor com você mesmo e você vai passar a se relacionar melhor com Deus. Porque Deus não quer tratar da sua culpa, Deus quer tratar da verdade dele que há em você. Então, toda vez que nós nos distraímos com isso, que nós nos perdemos na culpa, nós vamos entregar para Deus uma desculpa. E quem tem desculpa não tem mais nada, cara. Quem tem desculpa não vai chegar a lugar nenhum. Quem vive só de desculpas, só de vitimismo. Então, esse quinto hábito que destrói nossa saúde emocional é não saber lidar com a culpa. Vamos aprender a lidar com a culpa. É culpado? Se sente culpado? Resolva esse problema. Vai atrás, libere perdão, perdoe, né? Peça perdão, tenha essa coragem. E fazendo isso, a sua saúde emocional vai começar a ser transformada. Amém? Gostou dessas 5 dicas? Compartilhe esse vídeo aí com mais pessoas. Esse livro é muito bom. Eu recomendo demais essa leitura. Acompanho o pastor Jonathan já há muito tempo. Nós acompanhamos. A Monique está terminando de ler ele agora. Ela já está no último capítulo. Nós já estudamos juntos também. Então, cara, faz o que você tem que fazer aí. Curte, comenta esse vídeo. Compartilha com mais pessoas aí. Eu tenho certeza que isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Amém? Deus te abençoe.